Vá para casa, para a sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Marcos capítulo 5, verso 19. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Scott McKnight, o teólogo que escreve o livro que serve de base para os nossos devocionais em áudio aqui, começa o capítulo do livro referente ao devocional de hoje contando uma história que foi muito marcante para ele. Ele fala que foi a coisa mais idiota que ele fez na vida, que foi dirigir uma lata velha, um carro velho que ele tinha, caindo aos pedaços, a 160 km por hora numa estrada de pista dupla. Ele não estava com a cabeça no lugar porque era um adolescente, queria testar o carro, sabia até quando o carro ia, enfim. E aí ele foi dirigindo numa certa direção, pisou fundo no acelerador para ver até onde o carro ia e se o carro ia além de onde ele já tinha visto o carro ir. Só que ele não tinha se tocado ou percebido, enfim, que a estrada tinha subidas e descidas e tinha curva também, ela não era reta o tempo todo. Quando ele olhou o velocímetro e viu que, entre aspas, a velocidade mágica tinha sido atingida, os 160 km por hora, ele sentiu o corpo dele ser um pouquinho levantado no ar, porque a rodovia tinha também tido uma pequena elevação, e o carro naquela velocidade iria ter essa reação mesmo. Ele destaca que o mais importante é que a estrada tinha um acostamento muito pequeno, e ela começou a apresentar curvas. Ele era muito inexperiente no volante. Então, ele esclarece, ele não estava querendo tirar a própria vida, ele não tinha isso em mente. Só que ele não sabia com o que ele estava lidando. Ele percebeu a burrice que fez só no meio da história. E aí, para você tentar voltar é muito difícil. De alguma forma, pela misericórdia de Deus, ele conseguiu frear um pouco o carro e fazer a curva sem perder totalmente o controle do carro. E ele tentou manter um pouco a calma. E conseguiu desacelerar e fazer a curva direitinho. Depois desse dia, que foi muito marcante para ele, uma experiência de quase morte, ele nunca mais tentou dirigir um carro nessa velocidade, 160 km por hora. Mas ele conta essa história para mostrar que a misericórdia de Deus se esconde nas sombras da vida. Ele diz: na escuridão daquele dia, o amor de Deus me alcançou na forma de sua misericórdia. Eu tinha feito algo estúpido bastante para me matar. Não consigo pensar naquele dia sem fazer baixinho uma oração breve de agradecimento a Deus por ter poupado minha vida e me mostrado misericórdia. Misericórdia é uma daquelas palavras centrais nas Escrituras. Por exemplo, no importantíssimo texto de Êxodo, capítulo 34, essa é uma das características de Deus, dos adjetivos usados para Deus. Deus é compassivo e misericordioso. A raiz hebraica que dá origem à palavra misericórdia é a mesma que dá origem à palavra útero. Essa misericórdia de Deus nada mais é do que a face materna de Deus. Como uma mãe que encobre, protege a vida e cuida amorosamente de um feto no seu útero, Deus protege a humanidade, Deus protege os seus filhos, Deus protege o povo com quem ele tem aliança. Na Bíblia, Deus é esse ser cheio de misericórdia, ele é a fonte de toda misericórdia.
Misericórdia que concede a direção do credo de Jesus. Jesus se alinha a essa face misericordiosa de Deus. É assim que os evangelistas testemunham a respeito de Jesus com diversas histórias nos evangelhos. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 41, fala da compaixão que Jesus teve ao ver um homem leproso. E Jesus sabia que uma pessoa leprosa, para além da doença, ela tinha um estigma social que a fazia ser excluída como impura. Isso tinha diversos problemas em relação à pobreza também, enfim. O evangelista Mateus, no capítulo 9, no verso 36, fala que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. O evangelho de Lucas, aquele que mais demonstra e reafirma essa face misericordiosa de Deus e de Jesus, tem uma estrutura que se repete em Lucas 7, em Lucas 10 e em Lucas 15. Na história da viúva de Naim, na parábola do bom samaritano e na parábola do filho pródigo. Respectivamente, Jesus, o samaritano e o pai veem, também respectivamente, a viúva de Naim, o homem caído à beira do caminho e o filho mais novo num estado de proximidade da morte. E então, ao verem, eles sentem compaixão, sentem misericórdia e agem em favor dessas pessoas. Jesus age ressuscitando o filho da viúva de Naim. O bom samaritano age auxiliando o homem caído à beira da estrada. O pai vai abraçar o filho e restaura a sua filiação, fazendo uma grande festa. A atitude desses personagens está em contraste com a atitude do levita e do sacerdote, com a atitude do filho mais velho, que tem um coração endurecido e não são capazes de sentir compaixão. Ou seja, Jesus destaca essa face misericordiosa de Deus e a incorpora em sua atitude e em sua postura de vida. Deus está preparado para responder aos necessitados. A misericórdia de Deus se oculta nas sombras da vida. Eu não conheço as sombras da sua vida. Talvez você esteja enfrentando alguma luta em algum relacionamento, ou você esteja com alguma preocupação em relação aos seus filhos, revoltado com a possibilidade de perder o seu emprego. Não sei se tem alguma coisa relacionada à sua conta bancária e a capacidade de sustentar a sua casa, pagar as contas, a falta de alimento ou de tempo de qualidade, de lazer. Talvez você viva nas sombras de algo que você fez de errado também. Pode ser. Pode ser que você tenha ou teve um caso amoroso, que tenha roubado algo, que tenha explodido de raiva ou quebrado a confiança de alguém, tenha se perdido na sua administração da sua vida, da casa, das finanças, dos negócios, enfim. Nesse momento em que você vive em trevas, é importante você se lembrar. A misericórdia de Deus também se esconde nas suas sombras. Assim como foi com Scott McKnight, assim como foi na vida dessas pessoas que estavam próximas à morte, é também na sua vida. Deus te vê, Ele te enxerga, Ele tem compaixão de você, Ele tem misericórdia e quer agir em seu favor. Misericórdia é uma atitude desinteressada de ajuda, de auxílio a alguém que não consegue ajudar a si mesmo. Alguém que está totalmente dependente de uma outra pessoa, porque não consegue cuidar de si mesmo. A misericórdia é uma atitude que só faz sentido num contexto que há alguém necessitado. Assim como a presença e a ajuda de uma enfermeira ou de um enfermeiro só faz sentido quando alguém está numa situação de doença. Continuando nessa metáfora da saúde, digamos assim, o médico pode estar de plantão, mas ele só vem cuidar da gente ou se a gente for até ele pedindo ajuda, ou se nós chamarmos ele pedindo para que ele nos atenda e nos auxilie no momento de doença. Quantas histórias os evangelhos nos contam de pessoas à beira do caminho que, sabendo que Jesus estava passando por ali, gritaram o nome dele, o chamaram: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim,
A história de Zaqueu, que foi até a região onde Jesus estava andando e subiu numa árvore para ser notado por ele, para ouvir. Enfim, uma história um pouco diferente, mas traz o mesmo princípio, que é a do paralítico. Não sabemos se foi ele que pediu para os amigos o levarem quando soube que Jesus estava na cidade, ou se foram os amigos que tomaram as rédeas da situação. Mas, quando Jesus estava na região, os amigos do paralítico, totalmente determinados, pegaram ele, subiram no telhado, abriram um buraco no telhado na casa lotada onde Jesus estava, porque não havia espaço para entrar com ele pela porta principal. E talvez aquele paralítico cheio da poeira do telhado, machucado no meio do caminho, como deve ter sido o trabalho para subir com ele lá, eles desceram com o paralítico por entre esse buraco e o colocaram diante de Jesus. E agora, diante de Jesus, aquele paralítico o contemplou Jesus, porque sabia que Jesus era a face da misericórdia divina. Contemple Jesus, porque a face de Jesus é a face da misericórdia de Deus. E experimentar a misericórdia divina nos arranca das sombras do nosso ser, nos leva para a luz revelada do amor por Deus e pelo próximo. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Salmo 123, 2. Meu convite para você hoje: contemple Jesus hoje, e você encontrará a misericórdia de Deus em meio às suas sombras.